Olá, muito boa tarde a você. E uma nuvem de poeira que encobre tudo o que tem pela frente. Um asfalto que ficou só na promessa e uma onda de criminalidade que se aproveita da falta de iluminação. Essa é a realidade do condomínio Totalville, às margens da BR-040. Moradores cobram o básico, infraestrutura. Diego é o síndico de um dos condomínios do residencial Totalville, que fica às margens da BR-040. Apesar do local ser considerado novo, entregue apenas em 2011, ele conta que os problemas são antigos e se acumulam. Questão de ônibus é muito difícil. Hoje já deu uma melhorada, mas assim mesmo falta. O ônibus não chega até na frente de todas as quadras. Então tem essa dificuldade, principalmente os moradores da quadra 104 e da quadra 105, que o ônibus não faz a cobertura lá. Agora o que tira o sono dos moradores é essa estrada de terra que passa nos fundos do condomínio. A estrada liga o local a Santa Maria e ao Céu Azul. Quem precisa passar por aqui sofre com a falta de estrutura. É a única opção para fugir ali da BR, né? Que o trânsito lá é muito intenso. Eu estou indo aqui agora no postinho de saúde levar meu filho aqui, tenho que pegar o atalho aqui que é melhor, né? Nessa época de seca, a situação da pista fica ainda mais complicada. Isso porque quando um carro passa, levanta muita poeira e quem vem atrás fica sem visibilidade. À noite, o local também não tem iluminação e o que não falta por aqui são histórias de acidentes e de violência. Inclusive minha filha foi assaltada bem aqui, né? Que o malandro vem dali para cá, vê eles andando. Chega aqui, mete a ferro, rouba. Minha filha foi assaltada ali naquele canto. E carro aqui dentro, né? Já foi gente de carro, foi assaltado, né? Já capotamento, né? Por causa dessa poeira, desses buracos. A promessa da pista ser asfaltada é antiga, mas até agora nada. Quem vive aqui reclama do abandono. A gente reclama, faz solicitações e não é atendido como a gente queria que fosse atendido, né? Ou pelo menos na velocidade que as coisas mudam. Então, é abandono, sim. Para os moradores, o jeito é continuar cobrando solução e torcer por dias melhores. A gente espera melhorar, inclusive a gente podia fazer um apelo a essa empresa que está construindo, que valorizasse o inquilino dela, porque ela própria podia fazer esse asfaltamento aqui, essa iluminação. Vamos às respostas. A primeira não é nada boa. O DR disse em nota que não existe qualquer projeto de asfalto em andamento, mas que faz constantemente o patrulhamento e a poda de vegetação. E já a administração regional de Santa Maria informou que existe um projeto de iluminação pública no valor de mais de R$500 milhão, o que significa a instalação de 115 postes às margens da pista. Só não disse quando isso vai acontecer. E já a Polícia Militar respondeu que reforçou o trabalho na região e que a cidade está em 5º lugar em número de prisões este ano. Cláudio Humberto, a gente vê que não tem asfalto, segurança, iluminação, agora o que não deixa de ter é cobrança de imposto. Sim, e também de cobrança de taxa de iluminação pública, porque não existe iluminação ali, mas a TIP, que é a taxa de iluminação pública, está lá na conta de cada um daqueles moradores da região e também das pessoas que passam por ali. Não ter nem sequer projeto de rodovia ali é uma vergonha para um órgão como o DR, que ganha tanto dinheiro, que leva tanto dinheiro, nos custa tão caro e revela agora total desprezo pelas reivindicações seguidas, históricas, dos moradores da região. E o Fundo Monetário Internacional elevou a previsão de alta do PIB brasileiro de 0,2% para 0,3% este ano. Em compensação, prevê um crescimento menor da economia em 2018. E apesar do aumento de impostos, que fez o preço do combustível subir, economistas mantêm a aposta de que o Banco Central vai seguir com a trajetória de queda de juros. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, porque atinge o nosso bolso, né, Renata? Todo mundo de olho na economia. Boa tarde. Com certeza, nesse verdadeiro jogo de xadrez aí, né, Rodrigo? Boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio, uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, o Copom, o Comitê de Política Monetária, vai se reunir amanhã e deve divulgar na próxima quarta-feira. Ele é quem decide sobre essa taxa Selic, sobre essa taxa de juros, deve divulgar na quarta-feira. Hoje, a taxa Selic está em 10,25%. Há uma grande expectativa aí de mercado de que essa taxa caia para um dígito, ou seja, chegue a menos de 10%. Se isso acontecer, vai ser a menor taxa desde 2013. E como isso repercute no nosso dia a dia? A taxa Selic, ela serve também como base para várias outras taxas de juros cobrados pelo mercado. Por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, tudo se baseia nessa
nessa taxa Selic, nessa taxa de juro. Então, diminuindo essa taxa de juro, há essa expectativa, né, essa indicação aí de que essas outras taxas também diminuam. Então, o consumidor pagando menos imposto, teria mais dinheiro também, até para comprar mais, ativando assim a economia. Seria algo extremamente positivo. Por outro lado, especialistas também analisam aí um possível aumento na inflação com essa taxa aí, com esse imposto, esse aumento de imposto que incide sobre os combustíveis. A gente lembra aqui que o governo anunciou, e aí a gasolina, por exemplo, teve um aumento em média de 40 centavos, um aumento bastante considerável no nosso bolso. Então há essa possibilidade também de aumentar. Por quê? Porque aumentando o combustível, isso pode desencadear no aumento de outros produtos. A gente sabe que muitos produtos são transportados, né, nas rodovias brasileiras. Então há também infelizmente, essa infeliz expectativa de que possa aumentar também. É o que a gente falou, é um verdadeiro jogo de xadrez aí. São várias iniciativas do governo. O governo diz que teve que tomar essa medida amarga, esse remédio amargo, para atingir a meta fiscal, que é um rombo, como a gente já disse aqui, de 139 bilhões de reais, um saldo negativo, um déficit, na verdade, no final do ano. Então, com esse aumento de imposto, o governo espera arrecadar 10 bilhões de reais. Também anunciou o corte aí de algo em torno de 6 bilhões de reais, exatamente para poder melhorar essa economia brasileira. O final de semana, o presidente Michel Temer passou em São Paulo, nós temos imagens aí, teve vários encontros informais, várias reuniões. Aí você vê, por exemplo, o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, ele que já criticou esse aumento do imposto, então foi se reunir durante o final de semana com o presidente Michel Temer. O ex-ministro Delfim Neto também esteve lá, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também esteve lá. O governo está vendo aí as medidas, já que são medidas impopulares que está tendo que ter, mas são medidas consideradas essenciais pelo governo. O governo também aposta, Rodrigo, na aprovação da reforma da Previdência, mas antes de pensar na aprovação de qualquer reforma, seja da Previdência, seja da reforma tributária, o governo está focado em barrar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A gente lembra aqui que a sessão está marcada para o dia 2 de agosto, na manhã do dia 2 de agosto. Então, o governo está altamente focado nisso. Para que essa denúncia seja acolhida pela Câmara dos Deputados, serão necessários 342 votos. Uma votação bastante expressiva, mas o governo não quer correr o risco de perder. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações, reuniões importantes. Agora que as pessoas não querem mais é aumento de imposto. E não merece, também era dispensável esse aumento de imposto se o governo tivesse tomado a atitude de fazer o que cada um de nós faz quando há uma queda de receita na nossa família. Simplesmente reduz a despesa. O governo achou mais confortável, achou mais fácil bater a nossa carteira aumentando impostos sem reduzir as suas despesas. Despesas, por exemplo, como o uso de jatinhos da FAB. Só o presidente da Câmara dos Deputados usou 117 vezes jatinhos da FAB para bater asas pelo Brasil. Só no mês de março ele voou 29 vezes, quase uma vez por dia, usando jatinhos da FAB. Isso sim é que são gastos públicos e são, portanto, dispensáveis. O governo deveria ter, por exemplo, acabado com a renúncia fiscal de 1 bilhão e 200 milhões de reais, porque o governo importa álcool podre de milho, álcool produzido nos Estados Unidos, etanol produzido à base de milho, e sem cobrar imposto, 0% de imposto. E com isso deixa de arrecadar 1,2 bilhões. Se passasse a cobrar imposto dos americanos, com toda certeza a exigência de aumentar o preço do combustível, do imposto sobre o combustível, seria bem menor. Uma criança de apenas 1 ano e meio morreu carbonizada durante um incêndio na madrugada deste sábado no Itapuã. A mãe tinha saído para comprar cigarros quando a casa pegou fogo. Confira na reportagem. No domingo, o local amanheceu isolado pela perícia. Testemunhas disseram que a mãe, Neide dos Santos, saiu para comprar cigarros e deixou os 3 filhos em casa. Os vizinhos acordaram com os gritos das crianças e correram para apagar o fogo. Mas para a pequena Maria Eduarda, de apenas 1 ano e meio, já era tarde demais. O filho do casal lembra dos momentos de terror. Quando nós saímos aqui fora, estavam os 2 filhos da nossa vizinha aqui, parados, sem saber o que fazer. Nós perguntamos para ele o que estava acontecendo.
Aí eles falaram que era fogo. Nesse instante, nós já mandou meus irmãos menores, minha madrasta encher o balde e ligar para o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, ele falou que tinha uma boneca lá que estava queimada em cima da cama, mas que não parecia exatamente ser uma boneca, parecia uma criança. Aí quando a mãe dele chegou aqui, ela veio lá de cima, aí nós confirmou que era a menina que estava lá dentro, porque ela não estava com a menina e ela já começou a chorar. A vizinha, que não quis se identificar, chegou a ouvir o choro da menina no momento do incêndio, mas não sabia que a casa estava pegando fogo. Ela começou a gritar, aí depois disso a gente ficou normal. Aí depois, muito barulho no telhado, a gente pensou que era ladrão, né? Aí já era a telha já se dilatando. E aí quando meu esposo saiu, já era o fogo pegando já. Neide era mãe solteira e passava a maior parte do tempo trabalhando. Ela juntava latinhas para sobreviver e sustentar a família. Ela cuida, sim, entendeu? Do jeito dela, mas ela cuida, né? Catava latinha e tudo para o sustento das crianças. Era arranjando emprego de lavadeira, passadeira, né? Aquela pessoa é dedicada. Mesmo assim, poucas condições, mas é uma mulher dedicada, porque ela saía, né? A gente ajudava ela. Ainda não se sabe o que causou as chamas. A polícia investiga o caso. A mulher não deve responder por abandono de incapaz, porque o filho mais velho, de 15 anos, estava em casa. A possibilidade de homicídio só será levada em conta caso fique comprovado que o incêndio foi intencional. Mas a polícia também não trabalha com essa hipótese. A perícia deve ser concluída em até 30 dias. E olha que ponto a violência chegou. Uma adolescente de 13 anos esfaqueou um motorista de ônibus. Foi em Samambaia por volta de 1h da tarde deste domingo. A menina queria assaltar os passageiros, mas não conseguiu e tentou fugir. O motorista então se recusou a parar o ônibus para ela descer e acabou sendo atacado pela jovem armada com uma faca de cozinha. A menor só parou de esfaquear o motorista depois que foi imobilizada pelo cobrador. Ela foi encaminhada à delegacia da criança e do adolescente e o motorista levado para o hospital de Taguatinga. A Secretaria de Saúde se recusou a informar o estado de saúde dele, mas realmente é algo que choca, a violência e a criminalidade. Isso aí é filha direta da impunidade, né? Essa adolescente cometeu esse crime porque sabe que há uma legislação no Brasil que passa a mão na cabeça de menor delinquente, de menor em conflito com a lei, como eles dizem, e menor bandido. Isso aconteceu ontem, ela foi apreendida, levada à delegacia da criança e do adolescente, certamente já foi liberada, certamente já teve tempo de fazer 1, 2, 3, 10 novos assaltos. É assim no Brasil desde quando os delinquentes perceberam como era útil para o crime a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado com as melhores intenções. É claro que sim. São pessoas homens e mulheres de bem, que conceberam o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o fato é que as pessoas perceberam logo que aquilo ali poderia ser usado como biombo para o cometimento de crime por menores de idade. E aí é assim que se pode explicar esse caso ocorrido ontem. E a seguir, a AGU vai à Justiça para impedir a visita íntima a 68 detentos de presídios federais. Entenda o caso logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.